Capítulo 16. A falsidade das outras religiões. O cristianismo possui a verdadeira compreensão sobre a necessidade do homem. A verdadeira natureza do homem, seu bem e sua virtude, bem como a verdadeira religião, não podem ser conhecidas separadamente. Para uma religião ser verdadeira, a nossa natureza deve ser conhecida. Ela deve reconhecer sua grandeza e insignificância, bem como a razão para ambas. Que outra religião, exceto a fé cristã, tem esse conhecimento? Se existe uma única origem para todas as coisas, e se existe um único fim para tudo, a origem e o destino de tudo é Deus. Então, a verdadeira religião deve nos ensinar que ele deve ser o único objeto de nossa adoração e amor. Porém, uma vez que somos incapazes de cultuar o que não conhecemos e amar outra coisa que não seja o nosso próprio eu, a religião que nos instrui nestas atividades deve também nos revelar esta incapacidade juntamente com o remédio. O cristianismo nos ensina que por um único homem tudo se perdeu, que a ligação entre Deus e a humanidade foi rompida, mas ensina também que por um só homem essa relação foi restaurada. Nascemos com uma natureza tão contrária a esse amor fundamental de Deus que entramos neste mundo na condição de culpados, ou Deus não seria justo. Todos os homens naturalmente se odeiam. Eles fingem usar a ambição no serviço de seus semelhantes, mas isso é puro fingimento, uma falsa imagem de caridade, pois no âmago dessa atitude há apenas ódio. Sem este conhecimento de Deus, como seria possível ao homem ser exaltado por essa consciência íntima de sua grandeza passada, ou ser deprimido pela visão de sua fraqueza no presente? Incapaz de enxergar toda a verdade, o homem também não alcança a virtude perfeita. Alguns que consideram a natureza incorruptível, enquanto outros a consideram incurável, não são capazes de evitar o orgulho, por um lado, nem a indolência, pelo outro, que são as origens de todos os vícios, já que a única alternativa é a desistência por meio da covardia ou o escape por intermédio do orgulho. Se a excelência do homem fosse compreendida, então a corrupção seria ignorada e, como resultado, a indolência seria evitada, levando, porém, ao orgulho. Por outro lado, se o homem reconhecesse ter evitado o orgulho, lhe restaria apenas render-se precipitadamente ao desespero. É por esta razão que temos as várias escolas de filosofia, como a dos estoicos, dos epicuristas, dos dogmatistas e dos céticos. Somente a fé cristã tem mostrado capacidade de curar estes dois vícios, não fazendo uso de um para suplantar o outro, como dita a prática da sabedoria do mundo, mas dominando ambos conforme a simplicidade do Evangelho, pois ele ensina o justo, a quem exorta até mesmo a ponto de compartilhar a própria divindade, que neste estado sublime o homem pode suportar a fonte de toda a corrupção, que expõe sua vida ao erro, à miséria, à morte e ao pecado. Ao mesmo tempo, o Evangelho clama aos mais incrédulos que eles são capazes de receber graça do Redentor. Portanto, a fé cristã leva ao temor os que são justificados por ela, e ao consolo aqueles a quem ela condena, de modo que o temor e a esperança são equilibrados. Por meio desta dupla capacidade quanto à graça e ao pecado, comuns a todos, ela humilha o homem infinitamente mais do que apenas a razão poderia fazer. Assim, ela o humilha sem provocar desespero e o exalta acima do que o orgulho natural conseguiria sem inflar o ego humano. Este fato mostra, de maneira inequívoca,
que apenas o Evangelho, por ser isento de erros e vícios, é a única fé com direito a ensinar e a corrigir a humanidade. Quem então pode recusar-se crer e respeitar tal revelação celestial? Pois não é claro como o dia que observamos em nosso interior marcas indeléveis de excelência, contudo, também não é verdade que experimentamos com frequência os efeitos de nossa deplorável condição? O que mais esta caótica e confusa condição demonstra, além da verdade sobre essas duas condições, de uma forma tão poderosa quanto inegável? Jesus Cristo é um Deus do qual podemos nos aproximar sem orgulho e diante do qual podemos nos humilhar sem desespero. Outras religiões, como as pagãs, são mais populares, pois são constituídas, na sua totalidade, de atos exteriores. Elas não são para pessoas com um pouco mais de instrução. Uma religião puramente intelectual seria mais indicada aos dotados de maior inteligência, porém não seria de muita serventia para pessoas comuns. Apenas a fé cristã não possui contraindicação, pois apresenta uma abrangência tanto externa quanto interna. Ela desperta o íntimo das pessoas comuns para o que é espiritual, assim como humilha os orgulhosos com respeito ao que é material. Não seria completa sem estas duas ações, pois as pessoas precisam compreender o espírito da lei, enquanto os mais inteligentes necessitam submeter o seu próprio espírito à lei. De fato, vivemos às cegas, exceto se percebermos que somos cheios de orgulho, ambição, egoísmo, fraqueza, miserabilidade e injustiça. E se alguém possui essa percepção e ainda assim não deseja ser salvo, o que mais podemos dizer sobre essa pessoa? Respeito é o mínimo que podemos sentir por uma religião que conhece as falhas humanas com tanta propriedade. Por acaso, é surpresa que uma fé que promete remédios tão aguardados seja verdadeira? A influência corruptora da razão pode ser vista em diversos e exagerados costumes. Era necessário que a verdade surgisse para que o homem parasse de viver para si mesmo. Por comparação, as afirmações de Maomé são muito fracas. Ele não tem autoridade alguma, de modo que precisou inventar argumentos poderosos, já que não tinham força alguma, exceto em si mesmos. O que ele afirma, então? Simplesmente que temos de acreditar nele. Falsidade de outras religiões. Elas não possuem testemunhas. Estas pessoas possuem. No entanto, Deus desafia as outras crenças a produzir tais sinais. Isaías 43, 9 a 44, 8. O mundo todo reverbera o testemunho do livro de Salmos. Veja Salmo 48, 4. Quem sustenta o testemunho de Maomé? Ele próprio. Jesus deseja que seu testemunho não conte. A qualidade dos testemunhos torna necessário que existam para sempre em todo lugar, pois Jesus é único. Jesus Cristo foi alvo de profecias, Maomé não. Este assassinou, porém os discípulos de Jesus foram assassinados de forma bárbara. O líder muçulmano proibiu a leitura, mas os apóstolos ordenaram isso. Em resumo, a diferença entre eles é tão notória que, se Maomé seguiu o caminho do sucesso, humanamente falando, Jesus trilhou o caminho da morte. Ao invés de presumir que onde Maomé triunfou, Jesus não logrou igual êxito, devemos dizer que, como Maomé triunfou, Jesus precisou morrer. Eu não desejo julgar Maomé pelo que é obscuro nele, com base na possibilidade de ser considerado místico, mas pelo que é evidente, como sua ideia, por exemplo, do paraíso e assuntos relativos. A esse respeito, ele beira o ridículo. Esse porque não é correto assumir suas obscuridades como um mistério, pois o que é claro nele é absurdo. Tal conclusão não se aplica à Escritura.
Eu admitirei que há passagens obscuras tão estranhas quanto as de Maomé, porém, em contrapartida, algumas delas apresentam tão grande e maravilhosa clareza, acompanhadas por profecias cujo cumprimento é notável. Portanto, não existe qualquer comparação entre os dois casos. Não devemos confundir e conceder igual tratamento a questões que se assemelham apenas nas obscuridades. No entanto, isto não se aplica a questões cuja clareza exige nosso respeito quanto aos detalhes obscuros.